Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada pela história para entender como a sociedade e a educação, claro, trataram as pessoas com deficiência ao longo do tempo. É um caminho que vai da exclusão total até os desafios da inclusão que a gente vive hoje. E para começar, vamos pensar numa coisa. Antes da ciência, quando o mundo era explicado por mitos, por medos, por superstições, como é que se olhava para a diferença? Essa forma de pensar é a raiz de tudo que a gente vai ver a seguir. Então, o nosso roteiro vai passar por 4 grandes fases. Primeiro, a exclusão. Depois, a segregação. Aí vem a integração e, por fim, a inclusão. E no finalzinho, a gente vai refletir sobre as barreiras que ainda existem. Vamos lá? Bom, a gente começa pelo período mais longo e, sinceramente, mais sombrio de todos. Uma era que não era sobre educação, mas sobre a completa eliminação social. Olha só, nesse período todo, que vai lá da antiguidade até o século XVIII, a deficiência não era vista como uma condição do corpo, biológica. Era um sinal sobrenatural. Um castigo dos deuses, uma possessão, um erro da natureza. A explicação não era científica, era mística. E as consequências disso eram, assim, brutais. O que a gente vê aqui não é só descaso, era uma política de eliminação mesmo. Infanticídio, abandono, eram coisas comuns. A pessoa com deficiência era muitas vezes vista como menos que humana, marginalizada a ponto de não ter nem o direito de viver. Vamos parar para pensar um pouco no impacto psicológico e social disso tudo. Quando uma sociedade define o que é normal de um jeito tão duro que qualquer desvio é um erro que precisa ser apagado, que tipo de sociedade e de mente se constrói a partir daí? Agora a gente avança no tempo e vê uma mudança que parece pequena, mas é bem importante. A gente sai da eliminação e vai para a separação. É o começo da chamada institucionalização. A ideia aqui era separar os anormais do resto do pessoal. Com um discurso de cuidado, de proteção, foram criadas as instituições, os asilos, os hospitais, que, na verdade, isolavam essas pessoas do mundo. O foco era tirar da vista, sabe? Manter a sociedade pura. E isso leva a gente para uma pergunta-chave. Essa proteção era para quem, afinal? Era para a pessoa com deficiência ou era para proteger uma sociedade que não sabia lidar com o que era diferente? Essa institucionalização servia para o cuidado ou para o conforto de quem estava do lado de fora dos muros? E mais curioso é que, mesmo dentro desse modelo de segregação, a gente começa a ver as primeiras sementes de uma educação especializada. Pessoas como Pedro Ponce de León e, claro, Louis Braille provaram que sim, a educação era possível. O paradoxo é que essa educação acontecia no mundo à parte, o que acabava reforçando a ideia de separação. E então chegamos na terceira fase. Pela primeira vez, aparece a ideia de trazer a pessoa com deficiência para os ambientes comuns, como a escola regular. Mas tinha uma condição. Esse quadro aqui mostra bem a diferença. Na segregação, o isolamento era total. Já na integração, a pessoa podia entrar no espaço comum, mas o sucesso dela dependia só da sua capacidade de se adaptar, de se normalizar, para conseguir se encaixar no sistema que já existia. Então, o ponto-chave da integração é esse. Todo o peso da adaptação fica nas costas do indivíduo. A escola não muda, a sociedade não muda. O aluno é que tem que ralar para ser o mais normal possível e aí, quem sabe, ser aceito. O problema ainda era visto como estando na pessoa. E isso nos joga direto no paradigma atual. A quarta fase é uma virada de chave radical no jeito de pensar. É o grande desafio da inclusão. E esse comparativo aqui é perfeito para a gente entender a virada. Na inclusão, a lógica se inverte completamente. Não é mais o aluno que tem que se adaptar à escola. É a escola que tem que se transformar para acolher todo mundo. O problema não está no indivíduo, mas nas barreiras que a sociedade cria. A diversidade deixa de ser um problema para ser corrigido e passa a ser algo para ser celebrado. É exatamente o que essa citação diz. A inclusão não é só um ajuste, é uma ruptura. Ela exige que a gente quebre um monte de paradigmas antigos sobre o que é aprender, o que é ser capaz, o que é viver em comunidade. É uma mudança profunda que veio da luta de décadas dos movimentos sociais. Bom, e agora, na nossa reta final, vamos pensar como é que essa ideia de inclusão vira realidade. Para isso, tem uma palavra-chave: a acessibilidade. Acessibilidade é a ferramenta que faz a inclusão acontecer na prática. E é muito mais do que só rampa. É a condição que garante que todo mundo possa usar os espaços, os serviços, as informações com segurança e autonomia.
É sobre derrubar os obstáculos que impedem a participação. E essa tabela aqui é ótima, porque mostra que a acessibilidade tem várias dimensões. Tem a arquitetônica, que todo mundo lembra, mas tem também a comunicacional, com Libras, Braille, a metodológica, que adapta o jeito de ensinar, a programática, que muda as leis, e talvez a mais fundamental de todas, a atitudinal. Pois é aqui que o desafio fica gigante. A gente pode mudar leis, construir rampas, adaptar materiais, mas a barreira mais forte e invisível é o preconceito. São os estereótipos, os estigmas que a gente carrega. Quebrar essa barreira é o trabalho mais profundo, e é aí que a psicologia tem um papel essencial. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Depois de passar por toda essa história, da exclusão até a busca pela inclusão, fica bem claro que a gente não chegou num ponto final. Inclusão não é um destino, é um processo, é uma jornada contínua de aprender, de desconstruir e de transformar a sociedade. E cada um de nós. A jornada continua.